olhar que o Código de Defesa do Consumidor, esse que foi escrito, ele tem um fim principiológico, tá? Ou seja, ele cria princípios. Você tem no artigo 49 a informação dizendo como se dá uma venda fora de um estabelecimento físico. Então, se é uma venda fora de um estabelecimento físico, a internet já está dentro desse artigo e aí ele já determina, já coloca as regras, já tem as regras que devem ser cumpridas. Além disso, o DPDC soltou há cerca de um mês mais ou menos, diretrizes para o comércio eletrônico, colocando quais são os deveres e os direitos de consumidor e fornecedor. Então, ele também já criou algumas regras, até preocupado com esse crescimento assustador do comércio eletrônico. Ele representa hoje, se eu não me engano, você falou do shopping, mas ele representa hoje, já acho que 2% de todo o comércio brasileiro. É muita coisa, tendo em vista que nos Estados Unidos o comércio eletrônico representa 5% de todo o comércio. Quer dizer, nós estamos realmente... bastante avançados nessa questão. Muito avançado. Agora, com relação aos serviços, eu também acho que falta... Mas sabe o que eu acho que falta? Quando o código foi lançado, e todo esse período desses 20 anos que ele foi divulgado, que foi colocado, nós trabalhamos, eu digo imprensa mesmo, trabalhou muito mais o produto do que o serviço. Né? E são artigos completamente diferentes dentro do código. Mas o cidadão brasileiro ainda, o consumidor brasileiro, ele ainda não enxerga o serviço como uma relação de consumo. De consumo, né? Como uma relação de consumo. E quando você vê que a principal reclamação é de telefonia, e você tem a portabilidade, né, que você pode mudar de telefone, pode mudar de operadora, levando o teu número, e quando você vê que a quantidade de pessoas, quantidade de consumidores que usou esse meio é tão pequena, você fala assim, poxa vida, por que ele está reclamando se ele tem mecanismos para mudar de operadora, por que ele continua com essa que ele não está satisfeito com ela? Mas aí a gente entra numa questão que eu quero até que você comente, que é uma questão, agora nós vamos entrar nas questões espinhosas, né? Ok, todas as empresas têm que ter um saco no serviço de atendimento ao consumidor. Ok, lei. Aí criaram os seus famosos telemarketings. Aí você ligava para o telemarketing e existem inúmeras piadas e vídeos, você vai acessar, né? Tem um quadro até, ficou famosíssimo daquela atriz da... Como é que chama, Caetano? Aquela, eu sei qual é. Você sabe, né? Esqueci, agora me falou o nome, ela era muito engraçada, lá da Rede Globo, e ela fazia um quadro de internet que ela pegava e parava, né? Enfim. Criou-se uma regulamentação agora que obriga as empresas, eu não me lembro ao certo, você deve se lembrar melhor do que eu, não pode ter mais do que X tempo para você, mais do que um minuto, para que você consiga falar com uma pessoa real, né? Mas não são todos os serviços, tá? Não são todos os... O decreto não estabeleceu para todo mundo. Então você vai explicar isso na tua resposta também. E eu queria chegar na questão da portabilidade que você citou. Então, o que acontece? A portabilidade existe, mas pergunto, é fácil para o consumidor? Será que ele não faz, primeiro, por desconhecimento? Ou será que também que não faz porque as empresas dificultam? Você chegar lá, é burocracia, é tempo, você tem que ir na sua operadora A, pedir a portabilidade para passar para a operadora B, para documento... Olha... Primeiro vamos falar do SAC, do atendimento. O decreto 63.523, se eu não estou enganada. Ele determina, ele cria diretrizes para os setores regulados. Tá? Então, não é para todos os setores de consumo. Então, quais são os setores regulados? Aqueles que têm agências reguladoras. Então, a Anatel, a Anvisa, a ANT, a ANS, são para esses setores. Então, Banco Central também, claro, que o financeiro também, porque você tem um Banco Central. Então, não adianta eu falar reclamar do atendimento. Até reclamam porque as outras empresas não reguladas também passaram a se preocupar. Mas não adianta eu falar com uma rede de varejo que ela não está me atendendo, o saque dela não está me atendendo, porque ela não está coberta dentro desse decreto. Então, são só as empresas reguladas. Agora, com relação à mudança de portabilidade, e a gente tem portabilidade de telefone, que ainda é a mais usada, porque a de plano de saúde eu acho um horror, impossível fazer uma portabilidade em planos de saúde. Mas de telefone ela é possível sim. E ela é rápida, porque ela tem uma série de regras que as empresas têm de cumprir. Eu passei pela portabilidade para ver como funcionava a portabilidade numérica
E foi de uma rapidez assim incrível. Que boa Eu não notícia que você precisei está sair nos de dando. casa, eu não precisei sair de casa. Fiz tudo pelo telefone, pela internet. Recebi o aparelho em casa, recebi o dia que a portabilidade, o dia que estaria mudando. Até aquele dia meu número funcionou normalmente na outra operadora, né? Não há problema. Vejo que as pessoas não vão atrás da portabilidade porque se criou um conceito aqui que todas as operadoras de telefonia são iguais, agem da mesma forma. E agora, eu acho que isso é um erro do consumidor. E o consumidor, eu coloco como direito, como dever dele, saber, conhecer de quem que ele está consumindo. E ele só vai saber, ele só vai conhecer, ele só vai ter condições de optar quem vai ser seu fornecedor, se ele saber como funciona essa empresa. Então, e aí você entra numa coisa que a gente, né, às vezes nas conversas, assim, a gente está batendo um papo, a gente sempre ouve uma história recorrente, né? O consumidor brasileiro não sabe defender seus direitos e, pior, ele tem preguiça de defender seus direitos, né? E o pessoal fala do consumidor europeu, do consumidor americano, que vai atrás, briga, exige, e que o consumidor brasileiro é muito acomodado, e fala, tá bom, deixa de... Como é que você vê o consumidor brasileiro, você que lida com isso? Olha, ele é acomodado realmente na sua grande maioria ou não? Eu acho que ainda, não colocaria como acomodado, né? Mas eu acho que ele não tem acesso fácil para fazer valer os seus direitos de consumidor. Tá? Ele tem problema com o saque, é difícil. Né? Não estou falando das empresas reguladas, estou falando de todas. Né? Ele já é um empecilho. Nós temos 5.563 municípios nesse país, acho que é isso, não me lembro. Por aí. Em torno de 5 mil e poucos. Nós temos 600 PROCONs no país. Aonde ele vai fazer? Se o PROCON é o órgão oficial, governamental, público, né, que vai fazer valer os direitos dele, e não tem em todos os municípios ainda do país, como que ele vai poder fazer valer esses direitos? Tá? Aí nós temos a imprensa desde que saiu o código, ela né, abraçou essa causa. Né? O que foi positivo. Foi muito positivo. E eu fui uma das que trabalhou. Eu criei a primeira coluna de consumo há 19 anos no Jornal da Tarde. Né? E você sabe que eu vou falar uma confissão aqui. Uma das primeiras coisas que eu li no jornal que eu mais gosto de ler é aquela coluna lá dos seus direitos. Dos seus direitos, em qualquer veículo, né, que tem essa eu vejo as reclamações, a intermediação do veículo e depois a solução dada. E é muito interessante. Você analisa ali, você tem um belo exemplo de como as empresas se portam. Agora, você vê, quando eu comecei, há 20 anos que eu criei a coluna de Advogado de Defesa do Jornal da Tarde, eu recebia cerca de 50, 100 cartas por mês, né? Ainda era a época da carta, né? A gente não tinha internet ainda, não tinha nada. Quando eu deixei o Jornal da Tarde, há 2 anos, eu recebia 6 mil cartas por mês. Você acha que isso o consumidor tá parado? Não. Eu criei um blog dentro do site do Grupo Estado, que é o blog do Advogado de Defesa, e eu estava tendo 200 mil consultas por mês. 200 mil consultas. Você vê como a internet facilitou essa questão, né? Aí você entra hoje na internet, você tem vários sites, né? Você tem um Reclame Aqui, que você entra naquele Reclame Aqui. Isso é a minha próxima pergunta para você. Chegar nessas questões. Comenta um pouco sobre esses sites. Como é que essa relação digital está mudando o comportamento desse consumidor? Hoje ficou mais fácil reclamar. No mínimo, ele postar, digamos, o protesto dele. E eu acho que ele está mudando o comportamento das empresas. Está mudando o comportamento das empresas, porque as empresas estão tendo que correr atrás. Antes da internet, ela tinha os caminhos que chegavam à reclamação. Era via PROCON, era via Justiça, era via imprensa. Acabou. Hoje não, hoje ela tem que correr atrás dessa reclamação. Eu costumo dizer que o atendimento ao consumidor está dividido na era pré-internet e pós-internet. Porque tem casos celebríssimos, e você deve saber deles, de movimentos e de comunidades que começaram dentro de uma determinada rede social, e isso virou quase que um movimento contra uma determinada empresa, né?
Temos vários exemplos disso, inclusive processos judiciais em cima dessas pessoas que começaram a fazer isso. Hoje esses processos já não existem mais, já estão controlados. Processos judiciais por parte das empresas? Das empresas contra consumidores que falaram eu odeio alguma coisa, sabe aquele site? E se você coloca eu odeio na internet... Mas o manual da boa etiqueta empresarial em relação às mídias digitais diz que você jamais pode fazer esse tipo de... Hoje, né? Mas eu estou falando desses processos... No início, mais no início. Lá no início. Tem algum caso clássico antes de a gente encerrar para o nosso intervalo aqui? Tenho Você gostaria de citar, falar só, teve um caso que foi fantástico? Eu acho que não foi fantástico, mas que deu muita discussão, que foi eu odeio a Fiat, né? Acho que criaram até que eu não me lembro agora, mas criaram até uma sigla para isso. Criaram tipo uma marquinha. Uma marquinha para isso. Mas hoje, assim, hoje você vê, se você coloca no Google lá, ou qualquer site de busca eu odeio, você começa a encontrar uma série. E as empresas estão monitorando isso. Nós temos empresas especializadas em monitorar. E o mais interessante é a mudança de paradigma, né? Que é porque quando começou esse tipo de coisa, a empresa ia lá e processava. Hoje a empresa está usando esse tipo de coisa como laboratório de melhoria e laboratório de pesquisa junto ao consumidor. A Procter & Gamble, que é um dos maiores anunciantes do mundo, eu fiquei sabendo nessa sexta-feira, ela está destinando boa parte da verba de pesquisa dela, ela está destinando para ficar monitorando as comunidades e conversando com os consumidores. Quer dizer, hoje se o camarada entra lá e coloca eu odeio o homo, ela vai falar, mas por que você odeia o homo? Mas o que eu fiz? O que eu posso melhorar? Mas qual que você sugere? E aí você vai tornando esse consumidor que lhe odeia num aliado. E quando ela começa a escutar esse consumidor fica fiel a ela, mesmo que ele continue não concordando com o produto. Mas ele fica no fiel. No mínimo você tem a questão, você passa a respeitar aquela empresa. E você sabe que eu acho que as empresas demoraram muito para perceber isso. Quando a gente não tinha internet, não vinha a reclamação pela internet, vinha por carta, chegava nos jornais por carta ou por fax, né? E eu vivia dizendo isso para as empresas. Olha, é uma consultoria para você, leia o que esse cidadão está dizendo. Não simplesmente responda lá dizendo, olha, resolvemos a situação. E aquela resposta formal, né? Do tipo, estaremos verificando e estaremos posicionando no senhor tal. Isso nas respostas para a imprensa não chega tanto, né? É mais o saque realmente que faz isso. Mas olha como as empresas evoluíram, elas começaram a colocar a reclamação do consumidor como uma fonte de informação. Quando eu comecei a escrever a coluna de consumo no Jornal da Tarde, era muito engraçado. Eu ia atrás das empresas, né, que precisava de uma resposta, precisava de uma informação. E a resposta que eu mais recebia era: o que você tem a ver com isso? Tá? Hoje, né, e depois, logo um tempo depois, as empresas têm departamentos específicos para atender a imprensa na área de defesa do consumidor. Tem pessoas específicas para isso. Hoje, ela já tem, além dessas pessoas específicas, para atender o consumidor via imprensa, ela tem para atender via rede social. E, além disso, ela contrata empresas para saber o que faz o monitoramento. O que está se dizendo dela na... Olha, né, é uma mudança de paradigma e nós vamos conversar um pouquinho mais. Agora nós vamos ter que fazer um breakzinho para os nossos comerciais. Nós voltamos daqui a 3 minutinhos, continuando com a nossa entrevista. Nós vamos falar um pouco mais dessa mudança de paradigma da relação das empresas com o consumidor. E aí, rapa que tá na sintonia do Black TV, aqui que tá falando é Apelidado X, direto de São Paulo, Galeria 24 de Maio. Salve, fica na paz aí. Pim, pim. Então se liga no Black TV. Aonde vier